Você sabia que Nicolás Maduro disse leve tudo e Donald Trump respondeu com um silêncio tão frio que ecoou pelos corredores do poder em Caracas? Esta não é apenas mais uma história política. Trata-se do momento em que um presidente tentou vender todo o seu país para salvar a própria pele. Março de 2025. Uma mensagem criptografada viaja por canais diplomáticos da Venezuela para Washington. Nela, uma oferta tão desesperada que faria as mãos de qualquer líder tremerem. Nicolás Maduro, o homem que outrora prometeu prosperidade ao seu povo através do socialismo, estava agora disposto a entregar todos os campos de petróleo, todas as minas de ouro, todos os recursos naturais que sua nação possuía. O preço? Apenas deixe-me permanecer no poder. Mas antes de entendermos como um presidente chega a esse ponto de desespero total, você precisa ver o que estava acontecendo na prática. Porque enquanto Maduro estava sentado em seu palácio fazendo ofertas de bilhões de dólares, Maria Rodrigues estava na fila pela 7ª hora naquele dia, na esperança de comprar um único pão para seus 3 filhos. Maria era a enfermeira. Uma boa enfermeira. Ela salvava vidas. Agora, ela passa dias inteiros procurando comida que custa mais do que seu salário mensal. Sua filha mais nova, Sofia, tem 6 anos e nunca provou chocolate. Ela não sabe o que significa ter uma refeição completa. Quando Maria a coloca para dormir à noite, Sofia sussurra a mesma pergunta: Mamãe, por que estamos sempre com fome? Esta é a Venezuela que Maduro estava disposto a trocar. Não a que aparece nos discursos do governo, mas a verdadeira, onde médicos operam sem anestesia, onde professores desmaiam de fome nas salas de aula, onde famílias inteiras cruzam fronteiras mortais com nada além de esperança nas mochilas. O país que antes tinha mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita se tornou um cemitério de sonhos. A inflação atingiu números tão altos que deixaram de fazer sentido. 1.000.000%. 2 milhões. O salário mensal de um professor não dava para comprar um único frango. As pessoas estavam perdendo peso não por escolha, mas por sobrevivência. Elas até criaram um termo para isso: a dieta Maduro. E no meio dessa catástrofe, Nicolás Maduro fez sua jogada. Não para ajudar seu povo, mas para salvar a si mesmo. Porque as paredes estavam se fechando em todas as direções. Os Estados Unidos o declararam fugitivo. Um mandado de prisão internacional pairava sobre sua cabeça como uma espada. Antigos aliados estavam se distanciando. Seus próprios generais militares cochichavam em cantos escuros. Ele precisava de um milagre, ou pelo menos de um acordo que parecesse um. Foi então que Richard Grenell entrou em cena. O enviado especial de Trump, um homem conhecido por fazer negociações impossíveis acontecerem. Durante meses, ele foi a ponte invisível entre 2 governos que se recusavam oficialmente a dialogar. Em reuniões secretas em territórios neutros, em chamadas criptografadas que duravam horas, Grenell ouviu a proposta da Venezuela. E que proposta era essa? Maduro não estava oferecendo pequenas concessões ou reformas menores. Ele estava oferecendo tudo. As empresas americanas poderiam ter acesso total aos campos de petróleo venezuelanos, aqueles que ainda guardavam bilhões de barris no subsolo. Elas poderiam extrair ouro, minerar minerais raros, controlar todo o setor de energia. Mais do que isso, Maduro prometeu cortar laços com a China, a Rússia e o Irã, as 3 potências que o mantiveram vivo politicamente por anos. Imagine isso por um momento. Um governo disposto a trair seus aliados mais próximos, abandonar seus fundamentos ideológicos e abrir mão de sua soberania econômica por apenas uma coisa: sobrevivência política. Maduro estava basicamente dizendo: vou me tornar seu fantoche, só não me tire do trono. A proposta chegou à mesa de Trump com uma tradução que deve ter parecido surreal até mesmo para ler. Ali estava um líder socialista, alguém que passou anos chamando os Estados Unidos de grande Satanás, agora implorando para se tornar um parceiro de negócios. Mas o que Maduro não entendeu foi que não se tratava apenas de economia ou mesmo de política. Era algo pessoal. Era uma questão de princípio. E, acima de tudo, era uma mensagem que seria enviada a todos os ditadores que assistiam de seus palácios em ruínas. Porque em Washington, havia um homem que já havia decidido que fazer acordos com Maduro seria uma traição a tudo o que os Estados Unidos afirmavam defender. Marco Rubio esperou toda a sua carreira política por esse momento. Filho de imigrantes cubanos, ele cresceu ouvindo histórias sobre homens fortes que prometiam o paraíso e entregavam pobreza.
Ele viu a terra natal de seus pais sofrer sob a ditadura. E agora, como secretário de Estado, ele tinha o poder de garantir que a história não se repetisse com a Venezuela. Quando Grenell apresentou a oferta de Maduro ao círculo íntimo de Trump, Rubio não hesitou. Sua resposta foi imediata e absoluta: esse homem não é um presidente. Ele é um líder de cartel de terno. E nós não negociamos com traficantes de drogas, não importa quanto petróleo eles estejam oferecendo. A tensão naquela reunião na Casa Branca deve ter sido sufocante. De um lado, os pragmáticos discutindo sobre segurança energética, oportunidades econômicas e vantagens geopolíticas. Do outro, Rubio pintando um quadro de compromisso moral que assombraria a política externa americana por gerações. E Trump? Ele ouviu os dois lados e tomou uma decisão que mudaria tudo. Mas aqui está o que ninguém fala. Aqui está a parte que torna toda essa história ainda mais complexa. Enquanto Maduro fazia sua oferta desesperada, enquanto Grenell tentava encontrar um meio-termo, enquanto Rubio preparava sua rejeição, havia um quarto jogador nesse jogo que ninguém esperava. Alguém que acabaria provando que o maior inimigo de Maduro não estava em Washington. Se você está se sentindo atraído por essa história de poder, traição e escolhas impossíveis, certifique-se de se inscrever, porque o que acontece a seguir desafiará tudo o que você pensa saber sobre política internacional e natureza humana. A rejeição estava chegando. E seria entregue da maneira mais devastadora possível. A resposta não veio em palavras, mas em ações que falaram mais alto do que qualquer declaração diplomática jamais poderia. Em 18 de março de 2025, exatamente 3 dias após a proposta de Maduro chegar à sua revisão final, a Casa Branca divulgou uma declaração de uma página. Sem coletiva de imprensa. Sem explicações elaboradas. Apenas um texto frio e clínico que demoliu anos de negociações secretas em 14 frases. Os Estados Unidos estavam rompendo todas as relações diplomáticas restantes com a Venezuela. Com efeito imediato. Richard Grenell, o homem que passou meses construindo pontes, descobriu da mesma forma que o resto do mundo, através de um alerta de notícias em seu telefone. Ele estava no meio da elaboração do que pensava ser uma proposta de compromisso quando toda sua missão se tornou obsoleta. Mais tarde, fontes próximas a ele diriam que ele ficou sentado em silêncio por 20 minutos, olhando para a tela, antes de finalmente fechar seu laptop. Mas a verdadeira devastação estava acontecendo 3.200 quilômetros ao sul, em um palácio presidencial onde Nicolás Maduro acabará de saber que sua última carta havia sido rejeitada. Testemunhas dizem que ele não ficou furioso nem gritou. Simplesmente pediu a todos que saíssem da sala e ficou sentado sozinho no escuro por horas. Porque, naquele momento, ele deve ter percebido algo aterrorizante. Havia oferecido tudo e não recebeu nada. Não tinha mais nenhuma carta na manga. Para entender por que essa rejeição o destruiu tão completamente, é preciso entender quem realmente é Nicolás Maduro. Não a imagem de homem forte que ele projeta, nem a retórica revolucionária que repete, mas o homem assustado por baixo, que nunca quis esse fardo. Maduro não nasceu no poder. Ele não foi criado na riqueza. Ele cresceu dirigindo ônibus pelas ruas de Caracas, um garoto da classe trabalhadora que se juntou a um movimento socialista porque acreditava genuinamente que isso ajudaria pessoas como sua própria família. Ele conheceu Hugo Chávez e viu nele uma figura paterna, um mentor, alguém que o fez se sentir importante pela primeira vez na vida. Quando Chávez morreu em 2013, Maduro herdou mais do que a presidência. Ele herdou um legado impossível, uma economia em colapso e expectativas que não tinha capacidade de cumprir. Chávez tinha sido uma força carismática da natureza, capaz de fazer as pessoas acreditarem em milagres. Maduro era apenas um homem tentando desesperadamente não se afogar, usando métodos cada vez mais brutais para se manter à tona. Cada decisão autoritária, cada líder da oposição preso, cada protesto reprimido violentamente não era confiança. Era terror. Terror de que, se mostrasse qualquer fraqueza, todo o castelo de cartas desmoronaria e o levaria consigo. Então, ele construiu muros em vez de pontes, criou inimigos em vez de aliados e lentamente se transformou de um crente na própria coisa que antes se opunha. Seus assessores mais próximos descrevem um homem que mal dorme, que vê conspirações em todos os lugares, que entende que seu próprio povo o odeia, mas não consegue descobrir como mudar de rumo sem perder tudo. Ele está preso em uma prisão que ele mesmo criou, e a chave que ofereceu a Trump foi rejeitada.
Mas o que torna essa história ainda mais trágica é que, enquanto Maduro fazia sua oferta de bilhões de dólares, prometendo às empresas americanas acesso ilimitado aos recursos venezuelanos, seu próprio povo estava literalmente morrendo por falta de medicamentos básicos. Os hospitais em Caracas se tornaram câmaras de morte evitável. O doutor Carlos Mendoza, que trabalhava em um dos maiores hospitais da capital, descreve como era o desespero por dentro. Eles realizavam cirurgias com pacientes totalmente conscientes porque não tinham anestesia. Reutilizavam seringas até que elas quebravam. Viram crianças morrerem de infecções simples que qualquer farmácia nos Estados Unidos poderia curar com um frasco de antibióticos de $10. Segurei um menino de 7 anos enquanto ele morria de apendicite, disse Carlos a repórteres internacionais que conseguiram entrar no hospital. Seu nome era Miguel. Seu apêndice rompeu porque não tínhamos o equipamento para diagnosticá-lo a tempo e não tínhamos o medicamento para tratar a infecção. Sua mãe gritava perguntas para mim. Por quê? Como? Que tipo de país deixa crianças morrerem assim? Carlos não conseguiu responder porque a verdade era muito dolorosa. Eles viviam em um país onde o presidente oferecia bilhões em petróleo a potências estrangeiras, enquanto seus próprios hospitais se tornavam cemitérios. Onde os recursos naturais significavam tudo para as negociações internacionais, mas nada para as pessoas que mais precisavam deles. E Maduro sabia disso. Essa talvez seja a parte mais devastadora. Ele não ignorava o sofrimento. Ele recebia relatórios. Ele via as estatísticas. Ele sabia que, a cada dia que permanecia no poder, mais pessoas morriam, mais famílias fugiam, mais esperança se evaporava. Mas seu instinto de sobrevivência era mais forte do que sua consciência. Após a rejeição de Trump, esse instinto de sobrevivência entrou em ação. Em 48 horas, Maduro apareceu na televisão estatal com um discurso que teria sido risível se não fosse tão perigoso. Ele declarou a decisão americana um ato de guerra e prometeu que a Venezuela se defenderia com todos os meios disponíveis. Esses meios ficaram claros em uma semana. Começaram a surgir relatos de movimentos militares venezuelanos perto da fronteira com a Colômbia. Agências de inteligência detectaram um aumento nas comunicações entre Caracas e organizações conhecidas de tráfico de drogas. Era como se Maduro tivesse decidido que, se não pudesse sobreviver pela diplomacia, sobreviveria pelo caos. Marco Rubio observou esses acontecimentos com satisfação sombria. Para ele, isso era uma confirmação. Maduro estava mostrando sua verdadeira natureza, não um presidente tentando ajudar seu país, mas um animal encurralado disposto a queimar tudo em vez de enfrentar a justiça. Em uma reunião confidencial com líderes do Congresso, Rubio expôs o que acreditava estar realmente acontecendo. Não se trata de petróleo, sanções ou política, disse Rubio, de acordo com notas vazadas dessa reunião. Trata-se de uma organização criminosa que tomou conta de um país inteiro. Eles traficam drogas, lavam dinheiro, facilitam o terrorismo. E agora estão ameaçando seus vizinhos porque nos recusamos a legitimar seu cartel com um acordo comercial. Trump não precisou ser convencido. Seu próximo passo seria tão agressivo, tão sem precedentes, que até mesmo analistas militares ficaram chocados. Ele ordenou que o grupo de ataque do porta-aviões USS George Washington se posicionasse na costa da Venezuela. Dezenas de navios de guerra americanos criaram um bloqueio que não era visto no hemisfério ocidental desde a crise dos mísseis de Cuba. A mensagem era inequívoca: rejeitamos sua oferta e agora vamos atrás de você. Não com negociações, mas com uma pressão tão intensa que vocês não terão escolha a não ser entrar em colapso ou se render. Nas ruas de Caracas, as pessoas observavam os navios americanos no horizonte através de binóculos e sentiam algo que não experimentavam há anos, uma mistura complicada de esperança e medo. Esperança de que talvez, finalmente, seu pesadelo pudesse acabar. Medo do que esse fim poderia custar. Maria Rodrigues, ainda esperando nas filas de comida, ainda tentando alimentar sua filha Sofia, olhou para aqueles navios e sussurrou para sua vizinha: "Você acha que eles vão nos salvar ou destruir o pouco que nos resta?" Era uma pergunta que ninguém podia responder. Porque enquanto o mundo assistia a esse confronto de alto risco entre Trump e Maduro, enquanto analistas militares previam vários cenários, enquanto os canais diplomáticos fervilhavam com especulações, havia algo acontecendo que ninguém em Washington ou Caracas havia levado em conta. Alguém estava agindo nas sombras. Alguém que entendia que o verdadeiro poder na Venezuela não estava no palácio de Maduro ou nos navios de guerra americanos,
mas na vontade de um povo destruído que não tinha mais nada a perder. E essa pessoa estava prestes a mudar todo o jogo de uma forma que chocaria todos os que assistiam. Seu nome era sussurrado nas salas de estar de toda a Venezuela, sempre em tom baixo, sempre com o olhar para a porta. Maria Corina Machado. E enquanto Maduro oferecia seu país a Trump, enquanto os navios de guerra circulavam como predadores, ela fazia algo muito mais perigoso do que qualquer um deles. Ela organizava a esperança. 3 meses antes da proposta desesperada de Maduro, antes da rejeição americana, Maria Corina recebeu um telefonema que mudou tudo. Foi às 3 da manhã, a hora em que só acontecem más notícias ou milagres. Uma voz que ela não ouvia há 2 anos disse 4 palavras que fizeram seu sangue gelar. Eles estão planejando algo pior. O autor da ligação era um ex-oficial de inteligência que havia desertado do governo de Maduro. O que ele revelou naquela conversa de 15 minutos foi aterrorizante. O círculo íntimo de Maduro tinha planos de contingência que envolviam incendiar o país em vez de deixá-lo cair nas mãos da oposição. Armazéns de alimentos seriam destruídos. As instalações petrolíferas seriam sabotadas. As provas dos seus crimes seriam apagadas, juntamente com qualquer pessoa que pudesse testemunhar. Maria Corina ficou sentada na escuridão após essa chamada, sentindo o peso do que agora sabia. Podia permanecer em segurança escondida, esperar pela intervenção internacional, esperar que a pressão de Trump de alguma forma forçasse Maduro a sair. Ou podia fazer o que mais a aterrorizava, construir um movimento tão poderoso que, quando o regime finalmente se quebrasse, haveria pessoas prontas para apanhar os pedaços antes que se despedaçassem completamente. Ela escolheu o caminho mais difícil. Ela sempre escolheu. O que a maioria das pessoas não sabia era que ela havia passado os últimos 18 meses construindo uma rede clandestina tão sofisticada que deixaria as agências de inteligência com inveja. Não com armas ou violência, mas com algo mais poderoso: informação e organização. Em casas seguras em Caracas, em cidades fronteiriças, em vilarejos esquecidos, ela treinou centenas de coordenadores que aprenderam a documentar os crimes do regime e se preparar para o momento da transição. Uma de suas principais coordenadoras era Isabel Fernandes, uma ex-contadora que havia perdido o marido para a violência do governo durante um protesto 3 anos antes. A transformação de Isabel de viúva enlutada em líder estratégica da resistência definiu todo o movimento de Maria Corina. Eu achava que lutar significava gritar nas ruas, explicou Isabel durante uma reunião secreta. Maria Corina me ensinou que a verdadeira resistência é mais silenciosa. É memorizar os nomes e crimes dos funcionários do regime. É fotografar comboios de alimentos roubados. É criar redes para que, quando o dia chegar, saibamos exatamente quem fez o quê. A rede de Isabel, por si só, documentou mais de 3.000 casos específicos de corrupção governamental. Multiplique isso por centenas de coordenadores em todo o país, e Maria Corina estava sentada sobre o arquivo mais abrangente de crimes do regime já reunido. Um arquivo que seria crucial quando chegasse a hora de reconstruir com justiça, em vez de vingança. Mas a documentação não era suficiente. A verdadeira genialidade de sua estratégia era o que ela chamava de instituições paralelas. Enquanto o governo de Maduro desmoronava, incapaz de fornecer serviços básicos, sua rede silenciosamente entrava em ação. Escolas clandestinas onde se ensinava a história real. Clínicas médicas secretas. Distribuição comunitária de alimentos que ajudava as pessoas a sobreviver sem esmolas do governo. Ela estava essencialmente construindo um governo paralelo, que existia nos espaços onde o oficial havia falhado. Assim, quando o colapso chegasse, haveria algo para preencher o vazio imediatamente. Sem vácuo de poder. Sem caos. Apenas transição. Isso aterrorizou o aparato de segurança de Maduro mais do que qualquer navio de guerra americano. Porque você pode combater navios de guerra com nacionalismo e desafio. Como você combate seu próprio povo se organizando silenciosamente, com competência, preparando-se para substituí-lo no momento em que você cair. É por isso que a perseguiram incansavelmente. Maria Corina não dormia no mesmo lugar 2 vezes em 14 meses. As forças de segurança invadiram as casas de sua família 17 vezes, sempre sem encontrar nada, sempre ficando mais frustradas. O preço dessa vida aparecia nas mechas grisalhas em seus cabelos que surgiram da noite para o dia, no tremor de suas mãos quando pensava que ninguém estava olhando.
Mas foi durante uma dessas noites intermináveis na clandestinidade que Maria Corina recebeu uma notícia que validaria tudo o que ela vinha construindo. O Comitê Nobel lhe concedeu o Prêmio da Paz. Não por alcançar a paz, mas por preparar as condições que poderiam torná-la possível. Ela leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar. Então chorou. Não eram lágrimas de alegria, mas de exaustão e alívio avassaladores. Porque isso não era apenas um prêmio. Era legitimidade internacional. Era proteção. Era prova de que o mundo estava observando e não a deixaria desaparecer silenciosamente se as forças de Maduro finalmente a capturassem. Mais importante ainda, era um sinal para todas as pessoas de sua rede. O que elas estavam fazendo era importante. O mundo as via. A história se lembraria. Mas Maria Corina sabia que não devia comemorar. Prêmios não derrubam governos. Preparação sim. E ela estava prestes a colocar anos de planejamento à prova. Porque enquanto o mundo se concentrava nos navios de guerra de Trump e nas medidas desesperadas de Maduro, Maria Corina recebeu informações que mudaram tudo. O mesmo oficial que a havia alertado meses atrás entrou em contato novamente, desta vez com informações tão explosivas que poderiam acabar com o regime em poucas semanas. 3 dos principais generais de Maduro, aqueles que controlavam as unidades militares que o mantinham no poder, estavam prontos para mudar de lado. Não por patriotismo, mas porque viam o que estava por vir. A pressão americana estava se intensificando. A economia estava além da salvação. E, o mais importante, eles tinham tomado conhecimento da documentação de Maria Corina sobre seus crimes. Sabiam que, quando o regime caísse, enfrentariam a justiça, a menos que se tornassem parte da solução. Eles queriam fazer um acordo, imunidade em troca da remoção pacífica de Maduro e do apoio a um governo de transição. Mas eles só negociariam com Maria Corina, a única pessoa que tinha legitimidade internacional e as provas para condená-los ou poupá-los. Esse era o momento para o qual ela se preparara. Mas aceitar significava sair do esconderijo. Significava confiar em homens que passaram anos impondo a brutalidade de Maduro. Significava apostar que sua preparação tinha sido completa o suficiente para evitar o caos. Maria Corina passou 3 dias ponderando essa decisão. Alguns assessores argumentaram que era uma armadilha. Outros insistiram que era sua única chance. No final, ela tomou a decisão perguntando o que causaria menos sofrimento ao povo venezuelano. Ela concordou em se encontrar com os generais. Em segredo. Em um local tão inesperado que até mesmo sua própria equipe de segurança só ficaria sabendo 1 hora antes da partida. A reunião foi marcada para 2 de abril, exatamente 2 semanas após a rejeição de Trump à oferta de Maduro. O local, uma propriedade privada na fronteira com a Colômbia, protegida por observadores internacionais que foram convencidos a fornecer segurança sem fazer muitas perguntas. Maria Corina se preparou para essa reunião da mesma forma que um general se prepara para a batalha. Ela revisou todos os documentos. Memorizou os crimes dos generais, suas famílias, suas fraquezas. Ela ensaiou cenários, se preparou para a traição, providenciou para que sua rede continuasse se ela não voltasse. Na noite anterior, ela escreveu cartas para seus filhos, lacrou-as e deixou instruções para que fossem entregues se ela desaparecesse. Nessas cartas, ela não se desculpou por escolher esse caminho. Ela explicou por que algumas coisas valem a pena morrer. Então, ela apagou qualquer traço de sentimentalismo e se tornou a líder de que seu país precisava, destemida, estratégica, intransigente. O que Maria Corina não sabia enquanto se preparava era que seus movimentos não eram tão secretos quanto ela pensava. Alguém estava a observando. Alguém que tinha seus próprios planos para o desfecho da história da Venezuela. E essa pessoa estava prestes a dar um passo que forçaria Trump, Maduro e a própria Maria Corina a um confronto que nenhum deles havia previsto. O relógio corria em direção a uma colisão que determinaria o destino de milhões de pessoas. O dia 2 de abril chegou com o tipo de silêncio que antecede os terremotos. A comitiva de Maria Corina cruzou a fronteira com a Colômbia ao amanhecer, 3 veículos percorrendo estradas nas montanhas que poucos mapas reconheciam como existentes. Ela estava sentada no carro do meio, revisando documentos em um tablet que seria apagado no momento em que detectassem qualquer ameaça. Em volta do pescoço, um pequeno dispositivo que alertaria sua rede se ela o pressionasse 2 vezes. Um interruptor de homem morto. Se ela desaparecesse,
Tudo o que ela sabia seria divulgado simultaneamente para todas as principais organizações de notícias do mundo. A propriedade apareceu através da névoa matinal como algo de outra era. Arquitetura colonial, muros altos, jardins que já viram dias melhores. Mas o que chamou a atenção de Maria Corina foram os veículos já estacionados na entrada circular. Não apenas a comitiva dos generais, mas algo mais. SUVs pretos com placas diplomáticas que ela reconheceu imediatamente. A inteligência americana estava aqui. Eles sabiam sobre essa reunião o tempo todo. Seu chefe de segurança se virou para ela, com a mão na arma, os olhos fazendo a pergunta: abortamos? Maria Corina levou 3 segundos para decidir, depois balançou a cabeça. Se os americanos quisessem matá-la ou capturá-la, não teriam se dado ao trabalho de montar esse cenário teatral. Eles queriam outra coisa. E ela estava prestes a descobrir o que era. Lá dentro, os 3 generais esperavam em uma sala que cheirava madeira velha e medo recente. O general Esteban Ruiz, comandante da Guarda Presidencial. A general Patrícia Moreno, chefe da inteligência militar. O general Carlos Vega, que controlava as divisões blindadas ao redor de Caracas. Essas 3 pessoas tinham mais sangue venezuelano nas mãos do que o próprio Maduro. Eram eles que davam as ordens, que tornavam a violência sistemática, que transformavam protestos em massacres. E agora estavam sentados à sua frente, tentando parecer dignos enquanto negociavam sua própria imunidade. Obrigado por ter vindo, começou Ruiz, com a voz carregada do falso calor de alguém que ordenou execuções antes do café da manhã. Acreditamos que é hora da Venezuela. Poupe-me, interrompeu Maria Corina, com a voz fria como o aço no inverno. Não vim aqui para ouvir discursos. Vim porque vocês têm algo de que preciso e eu tenho algo que vocês desejam desesperadamente. Então, vamos pular a encenação e falar sobre o que realmente está acontecendo. Os generais trocaram olhares, recalibrando. Eles esperavam a política, a diplomata, a mulher que fazia discursos inspiradores sobre paz e democracia. Não estavam preparados para a estrategista que passou 18 meses construindo um governo paralelo enquanto eles a caçavam. O general Moreno inclinou-se para frente, decidido a tentar uma abordagem diferente. Temos o poder de destituir Maduro em 72 horas. Pacificamente. Uma escolta militar até o aeroporto, um avião para um país amigo e está tudo acabado. Sem guerra civil. Sem derramamento de sangue. Mas precisamos de garantias. Precisamos saber que, quando o governo de transição assumir o poder, não haverá julgamentos, prisões, vingança. Você quer imunidade por crimes contra a humanidade, afirmou Maria Corina categoricamente. Você quer que eu diga às famílias das pessoas que você assassinou que a justiça não importa porque a conveniência política é mais importante. Queremos evitar mais mortes, interrompeu Vega, com voz mais dura. Você acha que derrubar Maduro é o fim? Sabemos coisas que vocês não sabem. Sabemos dos planos de contingência, das unidades leais que lutarão até a última bala, dos esconderijos de armas espalhados pela cidade. Se nos tirarem da equação, Caracas se tornará uma zona de guerra que fará a Síria parecer pacífica. Maria Corina sentiu o peso de escolhas impossíveis pressionando-a. Ela havia se preparado para esse momento, ensaiado esses argumentos, mas teoria e realidade são coisas diferentes. Esses homens estavam oferecendo a ela o futuro da Venezuela em uma bandeja de prata, e o preço era engolir seus princípios. Foi quando a porta se abriu e a pessoa que estava observando tudo finalmente se revelou. Richard Grenell entrou como se fosse o dono do lugar, de certa forma, ele era. O enviado americano que todos pensavam ter sido marginalizado após a rejeição de Trump. O diplomata que supostamente havia fracassado. Mas o sorriso em seu rosto contava uma história completamente diferente. Perdoem a entrada dramática, disse Grenell, seu tom sugerindo que ele não sentia nem um pouco de remorso. Mas achei que era hora de todos nesta sala entenderem a situação real com a qual estamos lidando. Ele colocou um tablet sobre a mesa e apertou o play. Um vídeo apareceu. Gravações de câmeras de segurança do interior do Palácio de Maduro. Áudio de chamadas telefônicas criptografadas. Registros financeiros mostrando contas numeradas no Panamá, na Suíça e em Dubai. E o mais condenatório de tudo, comunicações entre esses 3 generais e Maduro de apenas 48 horas atrás.
Os rostos dos generais empalideceram ao se verem discutindo essa mesma reunião. Discutindo como ganhariam a confiança de Maria Corina, obteriam informações sobre sua rede, então, usariam essas informações para destruir a oposição de uma vez por todas antes de fugir do país com milhões em dinheiro roubado. Era uma armadilha. Mas não há que todos pensavam. Veja bem, continuou Grenell, com sua voz agradável do tipo que antecede a devastação, quando Marco Rubio convenceu o presidente Trump a rejeitar a oferta de Maduro, não se tratava apenas de princípios. Era sobre isso. Sabíamos que Maduro ficaria desesperado. Sabíamos que ele tentaria eliminar a oposição antes de aceitar a derrota. E sabíamos que seus generais tentariam jogar dos dois lados até o fim. Maria Corina sentiu algo mudar em seu peito. Não era exatamente alívio, nem vingança, mas algo mais agudo. Ela olhou para os generais e viu que eles perceberam que todo seu plano tinha sido transparente desde o início. E agora? Ruiz perguntou, e pela primeira vez, sua voz transmitia medo genuíno. Grenell sorriu. Agora discutimos termos reais. Não a imunidade fantasiosa que você fingia oferecer em troca de um golpe que nunca planejou executar. Termos reais. Você testemunha contra Maduro. Você fornece provas de todos os crimes, todas as contas, todas as conspirações. Você ajuda a garantir que a transição aconteça sem o derramamento de sangue que você ameaçava. E, em troca, você terá julgamentos em tribunais internacionais, em vez da justiça venezuelana. Julgamentos justos. Com advogados. Devido processo legal. Ainda é prisão, disse Moreno baixinho. Ainda é a sua vida, respondeu Maria Corina, recuperando a voz. O que é mais do que você deu aos milhares que morreram seguindo suas ordens? Você não vai sair livre. Mas vai viver. Você vai enfrentar a justiça, em vez da vingança. E talvez, daqui a alguns anos, você possa contar aos seus netos que, no final, você escolheu ajudar a salvar seu país em vez de destruí-lo completamente. A sala ficou em silêncio. Lá fora, os pássaros cantavam, completamente indiferentes ao colapso de uma ditadura que estava sendo negociado lá dentro. O general Veiga foi o primeiro a se quebrar. Que garantia temos de que tudo isso é real? Que não vamos testemunhar e acabar em uma prisão venezuelana de qualquer maneira? Grenell pegou um documento e o deslizou pela mesa. Papel timbrado oficial do governo dos Estados Unidos. Assinaturas do secretário de Estado, do procurador-geral e até do próprio Trump. Era um acordo formal. Cooperassem totalmente e seriam levados para a custódia americana, julgados em um tribunal internacional e suas famílias protegidas de retaliação. O presidente Trump rejeitou a oferta de Maduro de comprar sua saída, explicou Grenell. Mas ele aceitará seu testemunho para derrubá-lo de forma adequada. Através da justiça. Através da exposição de todos os crimes. Garantindo que o mundo veja exatamente o que era esse regime. Maria Corina observou os generais lerem o documento, viu o momento em que cada um deles compreendeu que não tinham mais opções. Eles poderiam aceitar esse acordo e viver com a culpa e as consequências. Ou poderiam permanecer leais a Maduro e, eventualmente, enfrentar a justiça venezuelana quando o regime entrasse em colapso, o que seria muito menos misericordioso. Ruiz pegou uma caneta. Sua mão tremia enquanto ele assinava. Depois Moreno. Depois Veiga. 3 assinaturas que acabaram com uma ditadura, não com balas, mas com a traição daqueles que a sustentaram por mais tempo. O que acontece agora? Maria Corina perguntou baixinho a Grenell. Agora você volta para a Venezuela e prepara seu povo, ele respondeu. Em 72 horas, esses 3 farão uma declaração televisionada. Eles anunciarão que estão retirando o apoio a Maduro e pedindo eleições democráticas imediatas. Eles revelarão crimes suficientes para tornar impossível para qualquer lealista remanescente justificar o apoio ao regime. E então eles se entregarão à custódia internacional. E Maduro terá uma escolha. Partir voluntariamente para evitar ser processado ou ficar e enfrentar a prisão. De qualquer forma, em menos de uma semana, você estará coordenando um governo de transição. Grenell fez uma pausa e estudou o rosto dela. Sei que este não é o final que você queria. Sei que você queria ver esses homens enfrentarem a justiça venezuelana imediatamente. Mas este é o final que salva mais vidas. Às vezes, isso tem que ser suficiente.
Maria Corina pensou em Isabel e sua rede de documentaristas. No Dr. Carlos vendo crianças morrerem. Em Maria Rodrigues ainda esperando na fila do começo com sua filha Sofia. Nos milhões de venezuelanos que sofreram enquanto esses homens davam ordens e recebiam subornos. Não é suficiente, ela disse finalmente. Mas é um começo. A reunião terminou. Os generais foram levados sob custódia americana imediatamente, levados antes que Maduro pudesse reagir. Maria Corina voltou para sua comitiva, sua mente já pensando em tudo o que precisava acontecer nas próximas 72 horas. Mas, enquanto voltavam pelas estradas nas montanhas em direção à fronteira, seu chefe de segurança lhe entregou um telefone. Você precisa ver isso. Está acontecendo mais rápido do que qualquer um esperava. O vídeo mostrava o caos em Caracas. Não o tipo de caos que os planos de contingência de Maduro haviam ameaçado, mas algo mais poderoso, uma celebração espontânea. Porque, de alguma forma, impossível, a notícia da deserção dos generais havia vazado. Não os detalhes, não o acordo, apenas a verdade essencial. O apoio militar ao regime estava desmoronando. As pessoas estavam saindo às ruas, não para protestar ou lutar, mas simplesmente para existir sem medo pela primeira vez em anos. E naquelas multidões, Maria Corina reconheceu rostos. Isabel, coordenando grupos para proteger prédios do governo de saqueadores. O Dr. Carlos, montando postos de triagem para o caso de violência eclodir. Centenas de membros de sua rede, assumindo suas posições, fazendo exatamente o que haviam sido treinados para fazer. O governo paralelo estava se ativando. Não em um futuro distante, mas agora mesmo. Preenchendo o vácuo antes que o caos pudesse se instalar. E em seu palácio, Nicolás Maduro assistia às mesmas imagens, sentindo as paredes que vinham se fechando há anos finalmente desmoronarem completamente. Seu telefone tocava com ligações de leais remanescentes exigindo ordens, mas que ordens ele poderia dar? Seus generais o haviam abandonado. Seu exército estava se fragmentando. Seu povo já comemorava sua queda. Ele havia oferecido tudo a Trump e não recebeu nada. Agora, ele não tinha mais nada a oferecer a ninguém. A única questão que restava era como ele sairia, com dignidade ou algemado. E mesmo essa escolha estava sendo rapidamente tirada dele. Nicolás Maduro tomou sua decisão às 4h47 da manhã do dia 5 de abril, exatamente 63 horas após a deserção dos generais. Ele não fez nenhum anúncio dramático nem discursou pela última vez. Simplesmente saiu do palácio presidencial com 2 malas, entrou em um carro sem identificação e foi para o aeroporto, onde um avião o aguardava para levá-lo a Cuba. Sem comitiva. Sem cerimônia. Apenas um homem que se agarrou ao poder tão desesperadamente que, quando ele finalmente escapou, não lhe restou nada a que se agarrar. Os guardas do palácio viram ele partir e não fizeram nada para impedi-lo. Afinal, o que você faz quando a pessoa que você tem defendido finalmente admite, por meio de seu silêncio e partida, que não há mais nada que vale a pena defender? Ao amanhecer, a notícia se espalhou pela Venezuela como fogo. Maduro tinha ido embora. O pesadelo que consumiu uma geração estava terminando, não com um estrondo, mas com o choramingo patético de um líder fugindo antes que as consequências o alcançassem. Maria Corina recebeu a confirmação enquanto coordenava as equipes de transição de um local seguro em Caracas. Ela leu a mensagem 2 vezes, depois colocou o telefone de lado e se permitiu 60 segundos de pura emoção. Não era celebração, nem triunfo, mas algo mais profundo. Tristeza por todos os anos roubados, alívio por não ter mais nada a ser roubado e uma responsabilidade esmagadora pelo que viria a seguir. Porque acabar com uma ditadura é a parte fácil. Construir algo melhor, é aí que a maioria das revoluções falha. Em poucas horas, ela estava na televisão, não como uma política fazendo promessas, mas como uma líder dando instruções. Sua mensagem era direta, prática e honesta de uma forma que a política venezuelana não era há décadas. Maduro se foi, mas nosso trabalho está apenas começando. Peço que canalizem sua alegria para a reconstrução. Para aqueles que buscam vingança, teremos justiça por meio dos tribunais e das evidências, não da violência coletiva. E para aqueles que têm medo, que trabalharam para o governo porque não tinham escolha, ouçam isso claramente. Precisamos de vocês. Precisamos da disposição de vocês para ajudar a consertar o que foi quebrado. Era radical.
A maioria das revoluções começa com expurgos. Maria Corina estava propondo algo muito mais difícil: integração, responsabilidade e reconstrução, tudo acontecendo simultaneamente. 72 horas após a saída de Maduro, suas instituições paralelas se tornaram oficiais. As escolas clandestinas se tornaram o Ministério da Educação. As clínicas secretas se tornaram a Fundação de Saúde. A rede de coordenadores se tornou a estrutura do governo interino. Foi a transição mais suave que se viu em décadas, chocando os observadores que esperavam meses de caos. Mas não foi perfeita. Ainda havia unidades leais a serem negociadas, escassez de alimentos que não acabaria da noite para o dia, desastres econômicos que não podiam ser corrigidos instantaneamente. E houve momentos em que Maria Corina, trabalhando 20 horas por dia, se perguntou se apenas a preparação poderia evitar o caos. Foi quando Isabel a encontrou, 3 semanas após o início da transição, sentada sozinha no que costumava ser o escritório de Maduro, olhando para problemas insuperáveis. Achei que seria mais fácil depois que ele saísse, admitiu Maria Corina baixinho. Isabel sentou-se ao lado dela e disse algo que Maria Corina repetiria inúmeras vezes nos meses difíceis que se seguiram: nunca seria fácil. Mas fácil não é o que precisamos. Precisamos que seja real. E a mudança real é confusa, lenta e frustrante. Mas também é a única que dura. 6 meses após a saída de Maduro, Maria Rodrigues estava em um supermercado com sua filha Sofia, olhando para as prateleiras que realmente tinham comida. Ainda não era abundância, mas era o suficiente. Mais do que tinham visto em anos. Mãe, disse Sofia, apontando para uma barra de chocolate. Podemos comprar? Maria olhou para o preço, calculou rapidamente e percebeu algo que lhe apertou a garganta. Sim. Pela primeira vez na vida da filha, podiam se dar a este pequeno luxo. Sofia tinha 7 anos e estava prestes a provar chocolate pela primeira vez. Maria comprou a barra, desembrulhou-a cuidadosamente e observou o rosto da filha se transformar. Era uma coisa tão pequena, sem significado para pessoas que nunca conheceram a privação. Mas para Maria, ver os olhos da filha brilharem representava tudo. A possibilidade de retornar a um país que havia esquecido o significado dessa palavra. Ela pensou em Maduro em seu exílio cubano, provavelmente confortável, sem nunca enfrentar total responsabilidade. Pensou na justiça incompleta e nos compromissos necessários. E então ela olhou para Sofia, com chocolate nos lábios, sorrindo da maneira que as crianças sempre deveriam ser capazes de sorrir, e decidiu que aquele momento de alegria simples também era justiça. Não do tipo dramático, mas do tipo que reconstruía silenciosamente a vida normal. O tipo que mais importa. O doutor Carlos Mendoza, que havia visto crianças morrerem por causas evitáveis, agora trabalhava em um hospital que ainda carecia de recursos, mas pelo menos tinha esperança. A ajuda internacional estava fluindo. Suprimentos médicos chegavam semanalmente. Eles voltaram a realizar cirurgias com anestesia adequada. A recuperação levaria anos, mas havia começado. Ele pensava frequentemente em Miguel, o menino de 7 anos que morreu de apendicite. Essa memória o assombraria para sempre, como deveria. Mas agora ele podia pelo menos dizer à mãe de Miguel que a morte de seu filho não tinha sido completamente sem sentido. Que ela havia alimentado a documentação que acabou derrubando o regime. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Mas era alguma coisa. Os 3 generais testemunharam extensivamente, fornecendo provas que levaram a dezenas de prisões adicionais. Seus julgamentos se tornaram modelos para lidar com a responsabilização do regime sem destruir a reconciliação. Eles passariam anos na prisão, mas sua cooperação havia evitado o banho de sangue que eles haviam ameaçado. Richard Grenell voltou a Washington com uma reputação transformada. O diplomata que todos pensavam ter falhado orquestrou uma das operações de mudança de regime mais sofisticadas da história moderna. Não apenas através da força militar, mas através da paciência, inteligência e compreensão de que o verdadeiro poder reside nas pessoas, não nos líderes. 1 ano após a saída de Maduro, Maria Corina compareceu perante as Nações Unidas para receber oficialmente o seu Prêmio Nobel da Paz. Ela tinha estado demasiado ocupada com o trabalho de transição para comparecer à cerimônia original. No seu discurso de aceitação, ela disse algo que ultrapassou toda a complexidade diplomática. A paz não é a ausência de conflito. É a presença da justiça, mesmo que incompleta.
É a presença da esperança, mesmo que frágil. E, o mais importante, é a disposição das pessoas comuns de fazer coisas extraordinárias quando seus líderes as decepcionam. Aceito este prêmio em nome de todos os venezuelanos que escolheram a coragem em vez da segurança, que escolheram a preparação em vez do desespero, que escolheram acreditar que seu país poderia ser salvo quando todas as análises diziam que não. A frase "levem tudo, mas deixem-me no poder" tornou-se um exemplo de advertência ensinado nas escolas venezuelanas sobre o que acontece quando os líderes valorizam o poder acima das pessoas, quando a sobrevivência pessoal se torna mais importante do que o bem-estar nacional. A recuperação da Venezuela continuou, imperfeita e em andamento. Eleições foram realizadas, eleições genuínas. Investidores internacionais voltaram com cautela. Refugiados começaram a voltar para casa, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque o lar estava se tornando habitável novamente. O petróleo que Maduro tentou negociar para sua sobrevivência, ele ainda estava lá, ainda valioso, mas agora administrado com transparência. Os lucros foram investidos em infraestrutura, educação, saúde, o trabalho enfadonho de construir uma sociedade funcional que torna desnecessárias histórias dramáticas. E toda vez que alguém sugeria atalhos ou a consolidação do poder em nome da eficiência, Maria Corina contava sobre o telefonema às 3 da manhã, sobre a rede de Isabel, sobre o Dr. Carlos e as crianças que não precisaram morrer, sobre escolher o caminho mais difícil porque era o caminho certo. A história não terminou com a saída de Maduro. Ela ainda está sendo escrita por pessoas que entendem que as revoluções mais importantes não acontecem em palácios, mas nas decisões diárias de pessoas comuns que escolhem construir algo melhor do que o que herdaram. Portanto, quando você ouvir falar de ditadores oferecendo tudo para manter o poder, ou de situações que parecem impossíveis de resolver, lembre-se disso. A mudança não vem de líderes fazendo acordos. Ela vem de pessoas que fazem o trabalho árduo de preparação, mesmo quando o sucesso parece impossível. Ela vem da escolha da justiça em vez da vingança, da reconstrução em vez da destruição, do futuro em vez do passado. Essa é a verdadeira lição do homem que disse para levar tudo e da mulher que respondeu levando nada, exceto a responsabilidade de construir algo melhor. Se esta história o comoveu, se o fez pensar de forma diferente sobre o que as pessoas comuns podem realizar quando se recusam a desistir, então inscreva-se neste canal, porque estas são as histórias que importam, aquelas que nos mostram como a mudança realmente acontece quando somos corajosos o suficiente para torná-la realidade. A revolução não foi televisionada. Foi documentada, organizada e implementada por pessoas cujos nomes você nunca saberá, mas cujo trabalho mudou tudo. E é exatamente assim que deve ser.